E oi pessoal, tudo bem com vocês? E bora para mais um Faça e Venda? E hoje eu trago bolo gelado na marmita. Na verdade, esse é um escondidinho de olho de sogra e é claro que tem todo um toque especial. E quando é bolo na marmita, vocês já sabem que é bem prático de preparar. E de olho de sogra, então, que nunca sai de moda, então você pensa no arraso que vai ser esse bolo aí para vocês no Faça e Venda. E quem acompanha o canal sabe que toda vez que tem um Faça e Venda, eu deixo o custo da minha receita e por quanto eu vendo. Então, bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final. E se você é novo ou nova por aqui, se inscreva, toda semana tem novidades. Então, vamos começar a preparar um docinho de doce de leite. Aqui na minha panela eu vou colocar o creme de leite. Aqui eu tenho 100 gramas de creme de leite, meia caixa, e esse creme de leite vai ajudar a quebrar um pouquinho o doce. Uma colher de sobremesa de farinha de trigo, aqui vai ser o nosso espessante, como vai no bolo, não tem problema em questão do glúten. Vou misturar bem no creme de leite. E aqui eu tenho uma lata de leite condensado cozida na pressão por 40 minutos e uma colher de sopa de margarina sem sal. Pode usar doce de leite pronto também, se for da sua preferência. Vou colocar tudo na panela e vou acrescentar 50 gramas de coco, esse é o coco fino. Vou misturar tudo muito bem antes de levar para o fogo. Feito isso, eu vou levar para fogo médio, mexendo sempre até o fim do preparo, até atingir o ponto de enrolar. E esse ponto vai ser quando ele estiver desgrudando total do fundo da panela. Esse é o ponto ideal, você vira a panela, é como se ele desse uma cambalhota, ele solta facilmente. Feito isso, eu vou transferir todo esse doce para um recipiente, colocar um plástico em contato para não cristalizar e ficar parecendo aquela areinha no nosso doce. Vou deixar esfriar totalmente e vou enrolar esse docinho e deixei na medida de 6 gramas. Feito isso, eu vou levar esse docinho pro congelador. Tem que deixar lá, tá, gente? Já falo pra vocês por quê. E como o bolo na marmita é bem prático, a massa também não vai ser diferente. Vou preparar uma bem fácil. Aqui na tigela da batedeira, coloquei 3 ovos grandes e estão em temperatura ambiente. 1,5 xícara de açúcar refinado, está peneirado e com uma pitadinha de sal para ajudar no tempo de caramelização. E essa xícara que eu uso tem 200 ml de capacidade. Na descrição do vídeo eu deixo tudo por gramas, aqui eu falo por xícaras. Aqui eu tenho 3 xícaras de farinha de trigo, mas olha essa xícara, não tá muito cheia. Então, se você for fazer por xícara, se atente a isso. E essa farinha é sem fermento, porque eu vou adicionar fermento na receita. E aqui eu tenho 200 ml de leite integral, também está em temperatura ambiente. E vou acrescentar 1 colher de café de emulsificante para sorvete. Caso você não queira fazer a massa com emulsificante, você pode usar essas medidas, mas fazendo cada etapa separada. Massa sem emulsificante não pode bater tudo junto, principalmente a farinha de trigo. Eu gosto com emulsificante porque se torna muito mais fácil e prático, principalmente se for uma produção grande. E aqui eu acrescentei 2 colheres de sopa de essência de baunilha. Você pode mudar também a essência para de coco, se preferir. E, gente, essa massa vai também 2 colheres de sopa de margarina, usei sem sal. Se você utilizar com sal, você tira a pitadinha de sal que eu acrescentei. E eu esqueci de colocar, vai agora a margarina, tá? Mas eu já vou mostrar pra vocês que horas eu coloquei ela. E antes de levar pra batedeira, eu gosto sempre de misturar bem. Levando pra batedeira, eu vou limpar sempre a tigela da batedeira, mais ou menos aí 3 vezes, antes de colocar o total que precisa para o batimento dessa massa. Massa com emulsificante, um dos segredos é esse, você limpar bem a tigela da batedeira, não deixar nenhum gruminho. Porque se fica, depois que você assa a sua massa, principalmente se você vai fazer um bolo de festa que você tem que partir em camadas, você vê um monte de pontinho escuro na massa, que queimou aquelas partes que você não homogeneizou direito. Terminando de limpar a tigela, aí sim eu vou colocar para bater o total que precisa, que é de 5 minutos em velocidade máxima da batedeira.
E, gente, foi essa hora que eu lembrei da margarina, quase terminando o tempo total do batimento. Aí eu fui e acrescentei, desliguei a batedeira e acrescentei 2 colheres de sopa. Então, só lembrando, a margarina é para adicionar no começo do preparo, todos os ingredientes junto, tá, gente? E eu já peço desculpa, gente, eu sou muito esquecida. Eu sou aquele tipo de pessoa que vai no mercado comprar ovo e esquece o ovo. Vocês também são assim? Se for, vão me consolar. Aqui já deu o tempo do batimento. Agora eu vou acrescentar 1 colher de sopa rasa de fermento químico. E aqui dou uma leve misturada para não voar fermento e misturo novamente. E aqui eu tenho as minhas marmitinhas, a capacidade dela é de 220 ml, a referência dela é de 12, e eu gosto sempre de passar um pouquinho de desmoldante. Se você não tiver, não se preocupa de untar, não precisa, tá? Não se dê esse trabalho. Eu gosto de passar o desmoldante por 2 motivos. Uma, que fica mais fácil de umedecer, porque na lateral já vai entrando a calda. E outra, quando o cliente vai comer, ele não precisa ficar raspando a marmitinha, porque ela sai com facilidade. Mas se você não tiver, pode fazer sem nada, que vai dar certo sim. Essa marmita não necessita untar. E bolo na marmita a gente quer justamente isso, praticidade. E você não vai ficar untando uma por uma, né? E aqui nas minhas marmitinhas eu vou colocar a massa entre 60 a 65 gramas. O objetivo é sempre colocar 60, mas quando passa um pouquinho, entre 65 ali eu deixo. Mas, gente, não passa disso. Se você passa, você não consegue depois colocar o recheio. E terminando de distribuir a massa, eu vou dar uma ajeitadinha aqui para ela ficar nivelada. Feito isso, eu venho com o docinho de doce de leite, já tá bem congelado. Ah, gente, eu passei desmoldante aqui também nessa forma, tá? Pra congelar e soltar fácil. Se você não tiver desmoldante, passa margarina. E eu deixei ele no congelador por 2 horas e meia. E aqui precisa utilizar ele congelado para na hora que o nosso bolo estiver assando, não continuar cozinhando o nosso docinho e ele ficar numa textura muito dura. E eu vou distribuir por todas as marmitinhas e eu gosto nessa de colocar 5 unidades, porque tá bem pequenininho. E aqui me renderam 15 unidades de marmita. Como o meu forno só cabe para assar 9 unidades, a outra remessa, que vai ser essa, eu vou deixar na geladeira e eu vou colocar o docinho só na hora que eu for levar pro forno. Mas se no seu forno couber tudo, já asse tudo de uma vez. E eu levei pro forno pré-aquecido a 170 graus e assei essa marmitinha por 25 minutos. E agora vamos preparar a nossa cobertura, que precisa ter um docinho de coco, né? Então, aqui na minha panela eu vou colocar 1,5 caixa de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 200 ml de leite de coco, 1 colher de sopa de margarina. Aqui estou utilizando sem sal, mas se você tiver aí somente com sal não tem problema, porque aqui a quantidade vai ser pouca. 250 ml de leite integral. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de açúcar refinado. Se o seu coco tiver açúcar, você dispensa essas 2 colheres. E aqui vou utilizar para essa receita também, mas não vou adicionar agora, vou reservar 200 gramas de coco ralado. Estou utilizando 100 gramas do fino e 100 gramas do grosso. Esse coco é sem açúcar. Lembrando, se você utilizar com açúcar, dispensa o açúcar que eu adicionei. E se você tiver também um coco com uma textura só, pode usar. Só não recomendo você utilizar o coco fresco, porque assim a validade cai muito. E aqui eu levei para fogo alto todos os ingredientes que eu adicionei, menos o coco. Vou mexer sempre até o fim do preparo. Aqui vai começar a borbulhar, eu vou contar 4 minutos. Aqui deu os 4 minutos, eu vou desligar meu fogo, aí sim eu vou acrescentar o coco. E eu não adicionei o coco no começo do preparo, porque ele ia cozinhar junto com os outros ingredientes. E aqui eu quero uma cocada cremosa, então, eu acrescentando agora, esse meu recheio vai ficar muito mais cremoso. Acrescentando o coco, vou misturar tudo muito bem e vou transferir para um recipiente, colocar um plástico em contato e vou deixar esfriar totalmente, em temperatura ambiente. E agora eu vou preparar uma calda, eu quero esse bolo bem molhadinho, então eu vou fazer bastante. Se você quiser diminuir, pode diminuir também. Aqui eu tenho 200 gramas de leite condensado
400 ml de leite e 100 ml de leite de coco. É uma caldinha fria, então é só misturar tudo muito bem e já está pronto. E transferir para uma bisnaga para ficar mais fácil de umedecer o bolo. E aqui as minhas marmitinhas já assaram, lembrando que me rende 15 unidades. E aqui eu não deixei ela esfriar por total para umedecer. Eu tiro do forno, assim que eu consigo segurar ela na mão, eu já vou umedecer. Porque quando a gente umedece o bolo morninho, ele absorve mais calda. Vou fazendo uns furinhos ali com um garfo para ficar mais fácil da calda penetrar e tomando cuidado também para não chegar muito no fundo da marmita e furar. Se você furar, depois o seu bolo vai ficar vazando calda. Feito isso, eu venho umedecendo com a calda, coloco bastante mesmo, tá? Aqui todo mundo gosta de bolo bem molhadinho. Vou passar essa quantidade de calda e depois eu venho com mais um pouquinho só de calda por todos os bolinhos. Eu uso toda a calda, mas se você quiser fazer pela metade e umedecer menos, fica totalmente a critério. Feito isso, é só deixar essa massa absorver totalmente essa calda. E ali nos buraquinhos que eu deixei com o doce de leite, para um pouquinho de calda. Mas aí é só você virar a marmitinha que já absorve. E agora eu vou hidratar a minha ameixa, porque se você usar a ameixa do jeitinho que ela vem assim na embalagem, fica muito dura. Então, aqui eu tenho 200 gramas de ameixa sem caroço, 1/3 da xícara de 200 ml de açúcar refinado e 250 ml de água. Colocando a água, é só mexer um pouquinho para já dissolver o açúcar e levar para fogo alto. E como eu não mostrei para vocês a ameixa, eu compro ela assim, com 200 gramas e sem caroço. Para essa receita, eu vou usar toda essa quantidade. E aqui eu levei para fogo, tô misturando um pouquinho para dissolver o açúcar. Aqui vai começar a ferver, eu deixo 1 minuto fervendo. E aqui eu desligo o fogo e deixo essa ameixa por 5 minutos na panela, para hidratar bastante. Ela vai ficar assim, feito isso, eu vou passar para uma peneira para escorrer essa água. Se você gostar e preferir, você pode umedecer também os seus bolos utilizando essa calda. Eu não gosto muito porque eu acho que ela escurece muito a massa. E aqui eu vou deixar esfriar, esfria bem rapidinho para usar. E aqui o meu recheio de coco já esfriou, eu vou colocar ele em uma manga de confeitar, utilizando o bico perlé 1A, é o menorzinho, tá, gente? Se você colocar em um bico maior, a sua quantidade aqui de recheio não dá. E também, quando você for recheando, você tem que fazer menos pressão na mão para não ir muito recheio na marmita. Ou então, se você preferir, você pode rechear os seus bolinhos com a ajuda da colher, mas se torna mais demorado. E aqui a minha ameixa já está hidratada e fria. Eu cortei ela em 4 pedaços, gente, porque aqui eu tive que fazer milagre com essas 200 gramas, né? Porque eu fui comprar, gente, tava muito caro. E eu vou distribuir a ameixa por cima dos docinhos de doce de leite. Então, aqui vou colocar 5 pedacinhos de ameixa. Vou colocar por todas as marmitinhas. Terminando de colocar a ameixa, eu já venho com o recheio que eu coloquei na manga de confeitar para facilitar. E também vou colocar por todas as marmitas. E aqui, gente, não precisa chegar muito na lateral, porque depois eu tampo com coco na decoração. E também não faça muita pressão na mão, porque assim você gasta muito recheio. Eu não chego muito nas laterais para depois dar o encaixe certinho da tampa. E esse coco vai ajudar a esconder aonde eu não cheguei e também para depois fechar e não vir recheio na tampa. E aqui na decoração coloquei coco em toda a lateral da marmitinha, coco grosso no meio e uma ameixa também no meio da marmita. Aqui a decoração é totalmente opcional, tá, gente? E se você tiver uma outra ideia de decoração para essa marmitinha, deixa aqui nos comentários, que sugestões é sempre bem-vinda. Enquanto eu finalizo as marmitinhas, eu já vou passar para vocês o custo dessa receita. E o custo dessa receita foi de R$ 44,67, só o custo, tá? O restante, o aplicativo vai colocando, a gente só vai registrando a quantidade que a gente gastou na receita. O rendimento foram 15 unidades, eu coloquei de embalagem 80 centavos, não chega a ser isso essa embalagem, mas como eu tenho o custo de adesivo, então eu registrei um pouquinho a mais. E o aplicativo sugere para eu vender esse bolo por R$ 10,77.
Mas, gente, eu gosto sempre de arredondar, então por R$ 11. E não teve como eu reduzir o custo dessa receita, porque só a ameixa eu já paguei bem cara. Então, a gente não tem pra onde correr, né, gente? Tem que registrar e repassar. E eu sugiro sempre para vocês, quem não tem muita prática na confeitaria, faça bolo gelado na marmita, porque é bem prático. E o melhor de tudo, gente, você não precisa fazer essa receita e vender tudo de uma vez, porque você pode congelar. E você pode vender até congelado para o cliente. Então, você vende 2 hoje, 2 amanhã, você não vai perder o seu produto. Eu dou a validade para esse bolinho congelado de 30 dias. E sem congelar é somente de 3 dias em refrigeração. Vou deixar algumas informações também na descrição para o vídeo não ficar mais longo. E essas marmitinhas, a tampa tem assim, a de plástico, eu prefiro a de plástico, ou então essas aqui de papel. Essa de papel é bem mais barato. E essa parte ali, que é tipo um papel alumínio, sempre é pra dentro por conta da umidade. E pra fechar é bem simples, esse coco ajuda, eu sempre dou uma apertadinha ali dos lados e vai fazendo o encaixe. Eu gosto de colocar a etiqueta de validade na parte de baixo, porque eu sempre acho que a minha escrita estraga. E aqui na parte de cima eu gosto de colocar a minha etiqueta com a minha logo. Está pronto o nosso bolo na marmita no sabor escondidinho de olho de sogra. E aí, gente, vocês gostaram? Me conte se você já viu um bolo desse por aí vendendo. Eu acredito que não, que esse é novidade, então traga novidade para o seu público. E deixe nos comentários se vocês gostaram, se vocês querem mais fácil venda assim de bolo na marmita. E deixe também sugestões de sabores para os próximos vídeos. E eu já vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe muito, principalmente para aquela pessoa que você sabe que está precisando de um fácil venda, ou então aquela pessoa que é doido por um bolinho de olho de sogra. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar o link aqui na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!